Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do primeiro Congresso Nacional de Microbiologia e Parasitologia. Meu nome é Matheus Oliveira Mena, sou médico veterinário formado pela Unify de Adamantina, fiz mestrado na Unesp de Dracena e atualmente eu sou doutorando na Unesp de Botucatu. O tema da palestra que eu irei abordar no dia de hoje é fitoterápicos no controle de parasitas em ovinos. A ovinocultura ela possui um grande potencial para a ampliação da produção de carne, lã, leite e seus derivados aqui no Brasil. Mas a maior parte do sistema de produção atuais eles apresentam algumas deficiências, como inadequação de manejo das instalações e principalmente deficiências na alimentação, que alguns autores eles relatam que animais bem nutridos, eles têm uma melhora no desempenho produtivo e uma redução no grau de infecção, levando a uma maior capacidade de resistir aos efeitos nocivos do parasitismo. Outro fator é a informalidade da comercialização da produção, pois a maior parte dos abates eles são de forma clandestina, sem um controle sanitário, então refletindo na qualidade dos produtos. A ovinocultura ela é gravemente afetada principalmente por perdas significativas nos rebanhos, decorrentes de patologias, como é o caso de infecções causadas por nematóides gastrointestinais, que, devido ao uso indiscriminado dos antiomíticos presentes no mercado, tem contribuído para o aparecimento de resistência dos parasitas a esses fármacos. Daí que vem a necessidade da busca por um controle alternativo. E hoje eu estarei falando sobre um desses controles alternativos, que é a fitoterapia. Antes de trazer o conceito do que é a fitoterapia, eu gostaria de diferenciar três terapias que às vezes são confundidas umas com as outras, que são elas a homeopatia, a alopatia e fitoterapia. A homeopatia ela segue o chamado princípio dos semelhantes. Ela induz o organismo a reagir contra a doença, ou seja, ela cura pelo semelhante. Podem ser de origem animal, vegetal e mineral e também sintética. Os fármacos eles irão causar os mesmos sintomas que são realizados pela doença, mas a diferença é que são em doses muito reduzidas, porque estimulando o organismo a se fortalecer, estaremos buscando o equilíbrio homeostático, sem interferir fisiologicamente no corpo do animal, provocando então uma resposta do organismo no combate à enfermidade, sendo considerados menos agressivos ao organismo, produzindo menos efeitos colaterais. O homeopata ele não se limita a examinar apenas aqueles sintomas isolados do animal, mas ele vê o paciente como um todo, não tratando somente a doença, mas sim o doente. A alopatia, ao contrário da homeopatia, ela irá tratar as doenças com o uso de medicamentos capazes de produzir efeitos contrários aos sintomas causados por elas. Ou seja, se um animal ele está com febre, ele vai tomar um antipirético. E por isso, a maioria dos medicamentos eles são formados pela palavra anti, como anti-inflamatório, antibiótico, antigripais, antialérgicos, entre outros. A origem deles são principalmente de forma sintética, mas também pode ser de origem vegetal, animal e mineral. Sua maior parte combatem os sintomas e não a origem da doença. São os mais prescritos e utilizados por veterinários e tutores, mas podem produzir várias reações adversas juntamente com as ações benéficas.
E como eu comentei, a maior parte dos antiomíticos hoje presentes no mercado estão apresentando ineficiência no combate às helmintoses gastrointestinais. E a fitoterapia, que utiliza exclusivamente ativos de plantas medicinais, com aquele mesmo princípio da alopatia, com o uso de substâncias que causam ações inversas aos sintomas ou às alterações das doenças. A diferença principal entre as duas é que a fitoterapia ela utiliza exclusivamente ativos de plantas medicinais. São plantas que contêm compostos ativos comprovados por estudos envolvendo os princípios e técnicas da botânica e da farmacologia, apresentando um enorme número de substâncias químicas, chamadas de fitocomplexos, responsáveis pelos efeitos terapêuticos. Porém, mesmo suas origens sendo de plantas medicinais, necessitam de estudos e recomendações específicas, pois se ingeridas exageradamente, elas podem intoxicar o animal. Então, essa palavra vem do grego, onde fitos significa planta e terapia, tratamento, sendo um tratamento à base de plantas. Falando um pouco da história da fitoterapia, os primeiros registros no mundo sobre o uso da fitoterapia é de 2.500 anos antes de Cristo, dos babilônios, sumerianos, onde foram encontrados manuscritos em argila chamado de tabuinha sumeriana. Depois vem os registros da cultura chinesa, nos anos de 2000 a 2500 a.C., com o que podemos chamar de primeiro Pentsão, 365 drogas. A obra, denominada com esse nome, Pentsão, ela é constituída por vários livros onde existem referências a numerosos fármacos. No século XVII veio a chamada teoria das assinaturas, onde acreditava-se que o formato ou a cor, o cheiro das plantas e dos frutos, flores, mostravam alguma forma de ação daquela planta. Então, por exemplo, a cenoura. Se você fizer um corte transversal, ela lembra um pouco os olhos, a íris, né? Então eles acreditavam que a cenoura ela tinha um poder no tratamento de patologias relacionadas aos olhos. Outro exemplo é o tomate, que fazendo um corte transversal, ele lembra as 4 câmaras do coração. Então eles começaram a associar o consumo do tomate para o tratamento de doenças cardíacas ou circulatórias. Temos também as nozes, que lembram o formato do cérebro, então foram associadas a tratamentos de doenças cerebrais, e alguns estudos realmente afirmam que tem algumas substâncias nesses alimentos que auxiliam no tratamento de doenças, mas não são todos os alimentos que têm o formato de algum órgão que ele será benéfico a esse órgão. No século XIX, iniciou o uso de drogas isoladas. O primeiro relato é do ópio, do gênero Papaver, onde eles observaram que os frutos verdes da papoila, conhecida como dormideira, haviam várias substâncias opioídicas que poderiam ser extraídas para o controle de doenças. A partir daí, várias outras drogas isoladas elas foram surgindo, como a aspirina, que foi sintetizada em 1896, a partir de uma substância natural, que é o salix, o ácido salicílico. Então, desse momento, foram surgindo várias outras drogas para o tratamento de várias doenças.
Por conta disso, houve um tempo que a fitoterapia ela foi um pouco esquecida, porque se eu consigo produzir um grande volume de uma droga sintética dentro de um laboratório, isso simplifica a produção e não depende-se das plantas. Não preciso ficar fazendo um controle de qualidade. Eu vou para o laboratório, desenvolvo uma droga, isso vai diretamente para os testes clínicos e para a prateleira. Mas o que começou a ser observado é que havia muita variação, onde, dependendo dessa droga sintética, poderia ter um custo de produção baixo, poderia ser produzido em escala industrial e ter um controle de qualidade relativamente fácil. Ou não, dependendo dessa substância, o custo de produção ele poderia ser bem mais alto, pois teria que partir do zero para desenvolver uma droga. Então, por isso teve essa época que deu mais importância à produção sintética, sem ela estar associada ao modelo vegetal. Por outro lado, nós temos um cenário socioeconômico e cultural, onde os medicamentos naturais eles são bastante acessíveis em determinadas regiões do Brasil. O acesso a medicamentos de uma farmácia humana ou veterinária, ele tem um custo elevado e ele pode não ser acessível a determinadas comunidades. Então, os medicamentos naturais em determinadas situações, eles são mais acessíveis para determinadas comunidades, que muitas vezes são passados os conhecimentos e uso através de gerações. Uma comparação importante entre a droga sintética e um fitoterápico é que varia muito dependendo da planta, mas o rendimento do fitoterápico ele é bem menor que o rendimento do sintetizado. O custo para o desenvolvimento de uma nova substância sintética é muito elevado e um grande problema nós estamos vendo acontecer aceleradamente é o desenvolvimento da resistência dos parasitas aos antiomíticos presentes no mercado, pois se gasta milhões de reais para chegar a uma nova molécula comercial e por conta do mau uso desse medicamento já se perde essa molécula em pouco tempo. Temos um exemplo mais recente do Zolvix, à base de Moneplantel, que foi a última molécula a ser lançada no Brasil contra nematóides gastrointestinais, em agosto de 2012, que antes foi lançado em 2009 na Nova Zelândia. E como nós podemos observar nesse trabalho, que em pouco tempo já foi detectado o primeiro caso de resistência na Nova Zelândia, 4 anos após ser lançado no mercado. Pois em outros trabalhos do Uruguai, na Holanda e aqui no Brasil também. Com isso, nós podemos observar que gasta-se muito para o desenvolvimento de um novo produto e logo esse produto já não está resolvendo mais o problema que era para resolver. A resistência se estabelece rapidamente. Por isso, a necessidade da busca por um controle alternativo para auxiliar na prevenção de parasitas em ovinos. Sendo assim, o uso de fitoterápicos com finalidade profilática ou curativa, ela passou a ser oficialmente reconhecido pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, em 1978, quando recomendou a difusão mundial dos conhecimentos necessários para seu uso. Nas últimas décadas, as plantas têm sido testadas como uma fonte promissora de moléculas-alvo para o desenvolvimento de possíveis novos medicamentos, como, por exemplo, para o tratamento do câncer, tratamento de dores, infecções e infestações parasitárias. Então, falando um pouco dos princípios ativos de origem vegetal,
Nós temos eles classificados em dois grupos. Temos os metabólitos primários, que são substâncias utilizadas para participar do metabolismo natural da planta. Esses metabólitos primários eles ocorrem amplamente na natureza, em todos os organismos. Em todas as classes dos organismos vegetais, tem um papel básico no metabolismo celular e no funcionamento daquela planta, que são pouco valorizados comercialmente, porque eles estão amplamente disponíveis em vários grupos taxonômicos, mas eles são fáceis de serem obtidos. Nós podemos falar aí de alguns óleos vegetais, ácidos graxos, carboidratos, então eles não são muito importantes quando pensamos em medicamentos fitoterápicos. O contrário ocorre com os metabólitos secundários. Eles já são mais específicos de determinados grupos taxonômicos, determinadas famílias vegetais, têm um papel ecológico muito importante para as plantas, são atrativos de polinizadores para essas plantas, eles ajudam a defesa da planta contra insetos e predação, e eles têm um custo um pouco mais elevado, porque não estão amplamente distribuídos no meio vegetal. Tem uma estrutura um pouco mais complexa. Muitos deles são difíceis de serem sintetizados e a extração deles, dependendo do princípio ativo, pode ser mais simples ou pode ser mais complexo. No caso, nós temos, por exemplo, os ácidos orgânicos, as saponinas, flavonoides, óleos essenciais e entre outros. Comentando um pouco sobre a variabilidade dos princípios ativos nos extratos vegetais, essa imagem ela ilustra bem os fatores que influenciam os metabólitos secundários de plantas medicinais. Nós temos então a sazonalidade, o índice pluviométrico, a radiação ultravioleta, o ritmo circadiano, composição atmosférica, a idade da planta, a composição do solo, a temperatura, a altitude. E algumas plantas já se tem um conhecimento sobre esses fatores, mas a grande maioria ainda é desconhecido. Eu trouxe alguns exemplos de estudos aqui sobre o ritmo circadiano. O ósimo gratíssimo, que é a alfa-vaca, foi observado 98% de eugenol quando a planta ela foi coletada ao meio-dia e 11% do extrato quando foi coletada às 17 horas. Relacionado à temperatura, nós temos a artemisia annua, que após geada podemos extrair mais de 60% da artemisinina e devido à resposta da planta ao estresse térmico. Temos também, em relação à água, a disponibilidade hídrica, que causa um estresse, a ausência de água, ela pode provocar um aumento na concentração dos bioativos, na maioria das plantas. A chuva contínua, ela vai fazer com que a planta ela perca substâncias hidrossolúveis, principalmente nas folhas e raízes, e essa água ela pode ir lavando essas substâncias mais hidrossolúveis dispostas nesses órgãos específicos dessas plantas. A radiação ultravioleta, temos como exemplo a menta, que é a hortelã, o mentol e a mentona. Essas substâncias elas são produzidas sob condições de dias longos, já o mentofurano ele é produzido sob condições de dias curtos. Então, como regra geral, na fitoterapia, a constância na concentração dos metabólitos ela é muito rara.
ela pode até ocorrer. Algumas espécies vegetais, ela tem uma constância. Ela produz os seus bioativos de uma maneira constante, independente de todos esses fatores. Mas na grande maioria dos casos vai variar muito de acordo com todos esses fatores que acabei de mostrar. Aqui então nós temos algumas vantagens da fitoterapia. Então, através de estudos, muitos fitoterápicos eles já são considerados seguros e com baixa toxicidade. Porém, mesmo plantas medicinais, elas necessitam de recomendações, pois se ingeridas exageradamente, elas podem intoxicar o animal. Então, nesse caso, é necessário uma comprovação científica da segurança de sua utilização. Temos também uma menor pressão seletiva para a resistência. Depende do que estiver utilizando. Um óleo essencial, por exemplo, ele terá uma gama de princípios ativos presentes e ele terá uma menor pressão seletiva para a resistência porque cada substância dessa ela irá agir no parasita de uma forma diferente. Diferentemente de um antiparasitário que ele terá somente um modo de ação, então uma molécula específica, e que o parasita ele irá desenvolver o mecanismo de resistência específico para o modo de ação daquele antiparasitário. Diferentemente de um fitoterápico, que você terá diferentes tipos de princípios ativos que irão agir de maneira diferente naquele parasita, aí aquele organismo ele terá uma dificuldade muito maior de desenvolver um mecanismo de resistência para aquele produto, porque ele estará agindo de diferentes modos. Uma menor contaminação ambiental e uma degradação rápida. Sobre a contaminação ambiental, nós já sabemos que, em relação aos antihelmínticos do mercado, uma considerável parcela deles, cerca de 98%, é eliminada nas fezes de forma não metabolizada, ou seja, o princípio ativo é inalterado, independentemente da formulação comercial utilizada. Então, se um fármaco é aplicado em animais sob pastejo, seus metabólitos e substâncias ativas serão eliminados juntamente com as fezes ou urina diretamente no campo, elevando a carga de substâncias químicas despejadas no ambiente em geral, como no solo, algum córrego que passa por aquela propriedade. Então, estudos sugerem que o tratamento intenso de um rebanho pode levar a uma redução significativa no número e na composição de invertebrados coprófagos, retardando a degradação do esterco e alterando a ciclagem de nutrientes do solo. Já os fitoterápicos, como é um produto natural, tem menor contaminação ambiental e vai se degradar rapidamente e o impacto ambiental será pequeno. Mas uma desvantagem é se ele tem uma rápida degradação, esse período residual dele ali no animal será muito rápido também. E como os animais estão ali o dia inteiro em contato com endo e ectoparasitas, se utilizarmos um fitoterápico com um curto período residual, fica um porém. Um fitoterápico que tem um efeito muito rápido. Será que o produtor ele vai querer fazer o manejo dos seus animais em um curto período de tempo para fazer esse tratamento nos animais? Então fica essa questão para todos vocês. No Brasil, os estudos com fitoterápicos para controle de nematóides gastrointestinais se iniciaram principalmente no final da década de 90, especialmente no Nordeste, onde além da criação de pequenos ruminantes ser tradicional, a cultura regional ela preserva e utiliza os conhecimentos da medicina popular.
Com isso, vários pesquisadores têm se empenhado em estudos para avaliar a eficácia e a toxicidade de plantas por meio de testes in vitro e in vivo com ovinos natural ou artificialmente infectados ou infestados. Um desses trabalhos é de Brito e colaboradores, onde observaram uma redução do APG de 90% após 60 dias de tratamento em ensaios em vivo com ovinos infectados naturalmente, utilizando a batata de purga. A Artemisia absinthe foi avaliada em condições in vivo e in vitro, com resultados semelhantes em ambos os testes, obtendo efetividade no extrato etanólico a 2 gramas por quilo, com redução do APG de ovelhas infectadas por Haemophilus contortus de 90,46%, resultado semelhante ao albendazol. Extrato hexânico e etanólico da semente de manga foram testados contra ovos de Haemophilus contortus. O extrato etanólico inibiu 95,66% da eclosão dos ovos na concentração de 50 mg por ml, enquanto o extrato hexânico, fornecido na mesma concentração, não apresentou significância. Os testes fitoquímicos realizados detectaram proantocianidinas, taninos hidrolisáveis, triterpenos, incluindo saponinas. Testes in vivo em ovinos com o extrato de Pterocaulon foi administrado por via oral, na dosagem de 33,34 mg por quilo de peso corporal, e obteve-se redução de 47% no número de ovos de tricostrôngilos eliminados nas fezes. No mesmo estudo, foi avaliado o efeito da Dixônia em forma de pó seco na dose de 5 gramas por quilo de peso vivo. Determinou 86,6% de redução de ovos dos nematóides gastrointestinais. Neste outro trabalho, onde avaliaram a ação do óleo essencial de lípia na dosagem de 283 mg por quilo, apresentou uma redução de 56,9%. E os animais tratados com ivermectina, uma redução de 34,4% contra Haemophilus. Outro estudo com a lípia avaliaram o teor de óleo essencial e seus constituintes químicos em 3 regiões geográficas do Brasil. Os teores de óleo essencial foram em Manaus, 4,33%, Fortaleza, 3,5% e Botucatu, 3,47%. O componente majoritário nos óleos analisados foi o timol, que no Maranhão obteve 46,9%, em Fortaleza 59,4% e em Botucatu 66,4%. E outros teores que apresentaram acima de 1% também foram identificados, que foi o paracimeno, o beta-cariofileno e gama-terpineno. Observem a diferença de uma região para outra. Então, para a realização das pesquisas com fitoterápicos, esforços maiores devem ser investidos em trabalhos com diferentes formulações. Assim, novas tecnologias poderão ser pesquisadas na tentativa de se conseguir sucesso não somente nos testes laboratoriais, mas também no controle parasitário a campo, permitindo o controle de parasitas de uma maneira menos agressiva ao meio ambiente, minimizando os impactos ambientais.
minimizando também o problema de resíduos das drogas veterinárias e seus metabólitos nos produtos animais, como carne, leite e seus derivados. E hoje em dia, os fitoterápicos para o controle de parasitas em ovinos dificilmente eles irão atuar como o ator principal. Atualmente estão se apresentando como coadjuvantes, mas devo lembrar que os coadjuvantes eles são muito importantes e exatamente porque podem ser combinados com produtos sintéticos, muitas das vezes potencializando essas moléculas e servindo de protótipos para a síntese. Então, os produtos fitoterápicos eles merecem ser respeitados, pois têm um potencial muito grande para o desenvolvimento de produtos para o controle de parasitas em ovinos. Eu agradeço a oportunidade que a mim foi dada, agradeço a atenção de todos e fiquem à vontade para entrar em contato comigo através do meu e-mail, em caso de dúvidas, sugestões, e se alguém tiver interesse em algum dos artigos que aqui citei, podem me solicitar via e-mail também. Obrigado.